E aí, pessoal, tudo bem? Primeiro eu quero começar contando uma historinha para vocês, uma historinha real, bem interessante. Existia um tempo em que as pessoas, ainda hoje acontece, mas existia um tempo em que as pessoas trabalhavam mais na agricultura. Muita gente, muita gente mesmo trabalhava plantando, colhendo. Esse era o trabalho da maioria das pessoas. E quando você era um dono de terras e tinha alguns empregados para fazer esse plantio e essa colheita, você tinha que escolher como você vai pagar essas pessoas. Qual é o melhor jeito de eu pagar essas pessoas para que elas trabalhem melhor, para que elas trabalhem para mim de um jeito que me dê mais produção, que me dê mais plantação. E foi escolhido por muita gente, na Europa principalmente, a maneira de pagamento por tarefa. Pagamento por tarefa é você pegar, olha, você vai, sei lá, plantar tanto e para cada, sei lá, hectare ou para cada acre que você plantar, você vai receber um valor. Isso se aplica também à colheita e por aí vai. Só que tem um probleminha. Foi observado que o pessoal fazia colheita e recebia, por exemplo, um marco, que era uma moeda lá europeia, da Alemanha, e não e recebesse um marco para fazer lá uma colheita de, digamos, um acre. Em um tempo em que faltava, que tinha muita plantação e faltava um pouco de gente para colher isso, ou que as pessoas donas da terra queriam mais colheita em menos tempo, eles aumentavam o valor da colheita. Então, se você, meu empregado, você antes recebia um marco para trabalhar ali e colher um hectare, agora você vai receber um marco e meio, por exemplo, para colher, perdão, esse mesmo hectare. Então você está ganhando mais pelo mesmo trabalho. Só que acontecia um problema às vezes, o pessoal, em vez de trabalhar mais para ganhar mais dinheiro, trabalhava menos. E isso fez com que as pessoas não entendessem muito bem o que estava acontecendo. As pessoas que eu digo, os donos da terra. Eles ficavam pensando, poxa, mas por quê? Como é que funciona isso? E aí chegou, alguém explicou lá, várias pessoas explicaram, mas essa observação foi colocada nesse livro aqui, chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, de Max Weber. Se você não leu, pode procurar. É um pouquinho difícil a leitura, mas dá para ler. E aqui na página 55 e na 56 ele conta essa história. Vocês podem ler, podem procurar, dar uma lida. E ele chamou isso aí de tradicionalismo. Nas palavras dele, tradicionalismo é esse tipo de atitude e reação contra as novas situações. É basicamente medo de mudar. Ele conta a história aqui de uma observação feita justamente sobre pessoas que colhiam, faziam a colheita e no momento em que começavam a ganhar mais, trabalhavam menos. Qual a explicação para isso? Weber chamou de tradicionalismo. Essa maneira, essa mania que as pessoas têm de não querer mudar, de que o que está do jeito que está, então tá bom, então tudo bem. Pode parecer estranho, pode parecer algo bem simples, mas não é. Isso é algo natural que acontece com todo mundo. E se você não parar para observar isso, você vai se ferrar, você vai se dar mal. Porque você também é um tradicionalista, todas as pessoas são, e você precisa tomar cuidado, você precisa observar que você faz isso. Como é que você pode fazer isso? E como é que isso acontece? Digamos que você tenha um emprego onde você ganha R$1.000. Isso é só um exemplo. Um emprego que você ganha R$1.000 e surge um novo emprego, você vai trabalhar numa empresa diferente, de um tipo de trabalho diferente, e a empresa fica em outra cidade, talvez, ou fica em outro bairro, enfim. Você lá vai ganhar R$1.500 nessa outra empresa, fazendo esse outro trabalho. E você pode fazer isso. Você vai ter aí um aumento de 50%, vai mudar um monte de coisas na sua vida e no seu trabalho. Você então vai ter duas maneiras de fazer essa escolha. Duas maneiras de fazer essa escolha. Uma delas é a maneira racional, é a maneira objetiva. Você
pensa racionalmente, avalia todas as opções, avalia tudo que você vai ter de prós e contras e decide qual é a melhor opção. Se é melhor continuar na empresa ganhando 1.000 ou ir para outra ganhando 1.500. Porque essa não vai ser a única mudança. Na outra eu vou ganhar 1.500, vai ser 50% a mais. Que bom. Mas tem também os contras, tem a parte ruim e tem outras coisas boas. Então tudo isso tem que ser avaliado racionalmente. Ou você pode usar o método emocional tradicionalista, que Weber mostra aqui. Você está ganhando 1.000, você acha que do jeito que está meio que, né? Eu vou para outra empresa, lá longe, talvez não seja tão bom, talvez eu não me adapte. E você não avalia as coisas de uma maneira racional, você avalia as coisas emocionalmente, apenas usando o tradicionalismo e pensando, poxa, do jeito que está, eu já conheço. É o medo de mudar, é não sair da zona de conforto, é querer ficar na zona de conforto. Só que nesse exemplo que eu dei é só um trabalho, é uma coisa, você já tem emprego, vai ter um aumento se for para o outro, mas se não for também, você não é uma decisão tão importante assim. É importante, mas não vai mudar a tua vida inteira por conta disso. O problema acontece quando isso vai para o nosso raciocínio, quando você para de pensar, quando você usa o tradicionalismo como desculpa psicológica para parar de pensar. Mas como é que alguém pode usar o tradicionalismo para parar de pensar? Isso acontece direto. Por exemplo, te ensinaram que rosa é cor de mulher. E você pode ter parado para pensar nisso ou pode não ter parado para pensar nisso. Se você não parou para pensar, você fica, não, rosa é cor de mulher e aceita isso e deixa para lá. E para você, rosa é cor de mulher e ponto. Ou talvez te ensinaram que bandido bom é bandido morto, que tem que matar mesmo esses porra tudo, tal. E você nunca parou para pensar nisso. Você acha que realmente isso é certo. E pode ser que seja certo, pode ser que não seja. Mas você não pensou, você não questionou, você não viu se realmente é certo ou se não é certo. Você não foi lá questionar e duvidar dessa ideia para ver o que está acontecendo. Você simplesmente aceitou a ideia. E esse é o problema. Isso me lembra então de um ditado. Perdão, não é um ditado, é uma frase. Esqueci quem é o autor da frase, depois eu boto aqui se eu achar. Mas, enfim, uma frase que diz mais ou menos assim: se as pessoas soubessem como são feitas as leis e as salsichas, não obedeceriam às leis, não comeriam as salsichas. Você já pensou sobre como são feitas as leis? Talvez, provavelmente não. Você também já pensou como são feitas as salsichas? Talvez você já tenha visto, talvez não. Mas a gente come salsicha. E a gente obedece às leis, mesmo sem nunca ter pensado nisso. Mesmo sem nunca ter ido lá prestar atenção se realmente é uma coisa boa ou não. Pode ser que seja bom, pode ser que não seja. Mas por que então que a gente obedece às leis? Mesmo sem saber como elas funcionam, mesmo sem saber como elas são feitas, mesmo sem saber se elas são ou não uma coisa boa. Por que a gente come salsichas, mesmo sem saber se elas são uma coisa boa? É simples, porque sempre foi assim, porque as pessoas obedecem às leis. Então eu cheguei, eu nasci, meus pais obedecem às leis, todo mundo disse que é para eu obedecer às leis, e um monte de gente come salsicha, e salsicha é gostosinho, então eu como salsicha. É basicamente isso, você tem o tradicionalismo na sua veia. Você acha que do jeito que está, então tá bom. A não ser que você pare e pense, tá bom mesmo? Não pode melhorar, não pode ser melhor? Pode, talvez possa. Geralmente pode. Geralmente dá para fazer alguma coisa de uma maneira melhor. Mas a gente está muito arraigado na maneira como é feito e acha que tá bom. A gente prefere obedecer às leis, não porque a gente acha que elas são boas ou porque elas merecem respeito. A gente obedece às leis porque é mais fácil, assim, é mais cômodo. A gente também não come salsichas porque a gente acha que é bom para a saúde ou porque, sei lá, não, é porque é gostosinho, então já come mesmo. É mais cômodo fazer assim. E aí a gente usa isso como desculpa para parar de pensar. Pense, por favor, pense muito sobre tudo. Não aceite coisas que as pessoas lhe dizem. Pense sobre tudo.
E é isso que leva ao princípio aqui desse vídeo. Questione seus paradigmas. Paradigma é basicamente, assim, explicando de uma maneira bem simples, como você acha que o mundo é, como você acha que as coisas são, como você acha que uma determinada coisa é. É uma verdade que você tem sobre algo. Como, por exemplo, como eu falei agora há pouco, bandido bom é bandido morto. Isso é uma proposição, é uma afirmação que você pode achar que é verdadeira ou falsa. Se você acha, isso é um paradigma. Se você acha que isso é verdade, isso é um de seus paradigmas, que talvez você nunca tenha questionado. Do mesmo jeito que tem esse paradigma, pode ter milhares de outros. E o importante é questione esses paradigmas. Não acho que eles estão certos, não acho que eles estão errados também. Questione, pense, veja por você mesmo, avalie os prós e os contras, o que é que ele tem de bom e o que é que ele tem de ruim. Tem outra maneira melhor? Pense, questione tudo, tudo, todos os seus paradigmas. A única coisa que é verdade absoluta é a afirmação de que não existem verdades absolutas. Não existe nada que não deva ser questionado. Você tem que questionar tudo. Qualquer coisa que você acha que é certo ou qualquer coisa que você acha que é errado, você tem que questionar. Será que eu estou certo? Será que realmente isso aqui é verdade? Ou será que isso aqui realmente é mentira? Será que eu estou de fato fazendo a coisa certa? Não foi isso que Weber tentou mostrar com esse livro. Weber fez esse livro aqui por outra razão, para explicar uma outra coisa. Mas sem querer querendo, ele mostrou também que as pessoas não gostam de mudar, que a gente prefere não mudar. Isso, pessoal, é o primeiro passo para que o nosso mundo seja um lixo. É parar de pensar, é achar que isso é verdade ou que aquilo é mentira, porque sempre foi assim ou porque me ensinaram assim. Quando você para de pensar, o mundo fica pior. Porque quando você para de pensar, alguém está pensando por você. Pode ser o prefeito, pode ser o presidente, pode ser o dono da empresa X, pode ser qualquer pessoa, mas alguém está pensando por você. Você parou de pensar e aquela pessoa achou legal, porque, legal, agora ele parou de pensar, então eu vou pensar por ele e ele vai fazer o que eu digo que é certo. E quando uma pessoa pensa pelas demais, dá errado. Não tem jeito, dá errado. Porque ninguém consegue pensar por todo mundo, ninguém é dono da verdade, ninguém sabe o que é que a verdade é ou o que é que a verdade não é. Cada um tem seu ponto de vista. Quando todo mundo pensa, aí a gente consegue fazer alguma coisa, aí a gente consegue resolver problemas. Então, o primeiro passo, se você quer mudar o mundo, se você quer fazer alguma coisa, não é reclamar, não é brigar de político, não é brigar de donos de empresa, não é brigar de nada, não é ficar reclamando, não é ficar revoltado. É parar para pensar o que pode ser feito, parar para pensar qual é o problema, parar para pensar o que você acredita que está errado e o que você não acredita que está certo. Pense em tudo, questione tudo. É isso.